Feche os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, pelos louvores que foram ministrados aqui essa noite. Te louvamos porque Tu és grande, santo e poderoso. Fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, e que o Espírito Santo venha trabalhar, incomodar, modificar a cada coração, para que possamos sair daqui cheios, Senhor, de Ti, exaltando e glorificando o Teu nome. Te glorificamos por tudo, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai, Senhor, irmãos, amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo de número 23. A partir do versículo 13. Lucas 23, 13. Todos acharam? Amém? Então, reunindo Pilatos, os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes de que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois o tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: fora com este, solta-nos Barrabás. Barrabás estava no cárcere por causa de uma sedição na cidade e também por homicídio. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu mais ainda. Eles, porém, gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Então, pela terceira vez, lhe perguntou: que mal fez? De fato, nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigar, soltá-lo-ei. Mas eles insistiam, com grandes gritos, pedindo para que ele fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender o seu pedido. Soltou aquele que estava encarcerado por causa de sedição e homicídio, a quem eles pediam. E Jesus entregou à vontade deles. Amém? Pode sentar. Meu irmão, essa noite eu quero conversar com você um pouco acerca de um dos planos mais surpreendentes que a face da terra já viu. Talvez você olhe para mim essa noite e diga: mas isso é um tema que todo mundo sabe de cós salteado. Talvez você olhe para mim e diga que todo crente sabe de fato o que o justificou, o que o salvou, o que o livrou. Todavia, meu irmão, nós vivemos tempos em que a inversão de valores, ela tem entrado nos nossos tempos. As mensagens, elas têm deixado de falar sobre um Cristo que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E as pessoas, os pregadores, eles têm tratado sobre todas as outras coisas que os convêm. As pessoas, elas querem escutar sobre bênçãos, elas querem escutar sobre libertação, elas querem escutar sobre tudo aquilo que o seu coração se enche. Todavia, quando nós ouvimos falar acerca de um Deus que envia o seu Filho para morrer por pecadores, infelizmente, são poucas as pessoas que enchem o seu coração de alegria por isso. Então, talvez essa noite você olhe para mim e diga: mas não precisa. Todo mundo conhece. Todo mundo entende o plano de salvação. Só que, meu irmão, por mais que eu e você entendamos o plano de salvação,
por mais que eu e você vejamos de uma maneira grandiosa tudo aquilo que Deus fez por nós, existe uma síndrome chamada a Síndrome de Dory. Você já assistiu um filme onde um peixinho olha para pessoas e diz: oi, meu nome é Dory. E quando esse peixinho ele conhece outras pessoas, novamente ele repete: oi, meu nome é Dory. Ela se esquece de tudo aquilo que ela aprendeu. Ela se lembra somente de detalhes que ficam marcados em sua mente, só que no outro dia, novamente, quando ela encontra os seus amigos, ela diz: oi, meu nome é Dory. Infelizmente, meu irmão, dentro da igreja existem muitas pessoas que estão vivendo dessa forma. As pessoas olham para Jesus, elas entendem de fato o que Jesus fez por elas. Só que parece que depois que elas dormem, elas acordam e elas se esquecem de tudo aquilo que Deus realizou por causa delas. Então, meu irmão, essa noite eu venho aqui falar para você que a mensagem que deve ser pregada todos os dias na nossa vida é que um dia eu e você estávamos separados do Senhor, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, nos deu o seu Filho para morrer e nos dar vida e vida em abundância. Essa é a mensagem que deve ser pregada. Chega de ouvirmos falar a respeito de bênçãos, chega de ouvirmos falar, tudo isso é importante, mas nada se compara com a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nada se compara com isso. Esse é o centro do Evangelho. Tudo se baseia em Cristo, morrendo por pecadores, assumindo uma dívida que não era dele. Tudo se resume a isso, o resto é consequência, mas Cristo veio para nos arrancar das mãos do diabo, para nos arrancar do pecado e nos fazer filhos de Deus. E meu irmão, talvez essa noite você olhe para mim e diga: sim, há tanto tempo eu não escuto falar a respeito de uma mensagem como essa, já faz tempo que eu não escuto algo acerca da crucificação do meu Senhor, e talvez algo na sua mente tenha se esquecido. A sua mente talvez tenha se esquecido de coisas importantes acerca do Evangelho. Não à toa, Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, ele diz o seguinte: olha, eu recebi do Senhor. E ele conclui dizendo o seguinte, que Cristo institui a ceia para que nós nos lembrássemos do seu sacrifício. Deste modo, meu irmão, essa noite, o Senhor chama a mim e a você para que haja uma recordação acerca de tudo o que foi realizado por minha causa e por tua causa. Esse é o centro do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. Cristo é o nosso Senhor. E hoje, nós só estamos aqui porque um dia Ele morreu por nós. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. E sabe, meu irmão, quando nós lemos um texto como esse, nós observamos que o ser humano, ele sofre com o esquecimento de coisas boas que outras pessoas fizeram por ele. Você já observou como nós conseguimos guardar dentro de nós as coisas ruins que fizeram contra nós? Nós temos a capacidade extraordinária de conseguir armazenar no nosso cérebro tudo aquilo de ruim que as pessoas fizeram contra nós. Todavia, quando algo é bom, aquilo se apaga da nossa mente. Quando algo é bom, aquilo é deletado da nossa mente. E quando eu vejo um texto como esse, acontece algo intrigante. Como assim o povo pede para que seja solto um homicida e para que seja condenado um homem inocente? E meu irmão, é muito interessante analisarmos isso, porque essas mesmas pessoas que gritavam implorando a Pilatos que Cristo fosse crucificado, eram as mesmas pessoas que juntamente com uma multidão inteira gritavam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor.
Meu irmão, todas aquelas pessoas que pediam a crucificação de Cristo, elas tinham visto seus milagres, elas tinham visto as suas maravilhas, elas tinham visto o seu amor, elas tinham visto tudo aquilo que Cristo outrora tinha feito pela humanidade. Elas viram o cego ver, elas viram o coxo levantar, elas viram uma mulher encurvada se levantar, elas viram uma mulher com fluxo de sangue que não cessava ser curada. Só que, meu irmão, sabe o que aconteceu? Elas se esqueceram de tudo aquilo de bom que elas tinham visto a respeito de Cristo. E é isso que tem acontecido dentro das igrejas. Eu e você temos nos esquecido de tudo aquilo que Cristo realizou por nós. Nós temos nos esquecido todos os dias que um dia o Filho de Deus foi imolado no Calvário para que hoje nós não sofrêssemos mais a condenação que a nós era reservada. E passa dia, passa noite, e nós continuamos nos esquecendo de tudo que foi realizado por nós. Eu me esqueço, meu irmão, você se esquece, o nosso dia a dia é muito corrido, a gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer tudo aquilo que a nossa alma almeja, mas nós nos esquecemos do sacrifício que outrora foi feito por cada um de nós. E do mesmo modo que aquela multidão que tinha visto as maravilhas de Deus, eu e você vimos as maravilhas de Deus na nossa vida. Nós fomos salvos pela graça de Deus, nós somos curados de enfermidades, nós recebemos bênçãos extraordinárias, mas nós nos esquecemos de tudo aquilo que Deus fez por nós. Então essa noite, meu irmão, Deus olha para mim e para você, assim como outrora olhou a igreja em Éfeso e disse: olha, tá certo, vocês estão fazendo tudo aquilo que eu queria, mas vocês tropeçaram em um só ponto. Lembra-te então de onde você caiu, volta à prática das primeiras obras, volta ao primeiro amor. Volta, lembra de tudo que eu fiz por você, lembra de tudo que eu realizei por você, lembra que um dia tu não era nada, você estava morto, mas eu te revivi. Meu irmão, esse é o centro do Evangelho. Cristo é o centro do Evangelho. O centro do Evangelho é o pecador se esconder atrás da cruz de Cristo, sabendo que por Ele nós fomos justificados. Por Ele, só por Ele. Mas nós nos esquecemos. Nós nos esquecemos que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. As nossas transgressões e as nossas iniquidades estavam sobre Ele. A cruz foi reservada para mim e para você. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição pela tua causa, meu irmão. Ele se fez maldição por minha causa. Só que quando nós escutamos mensagens como essa, o nosso coração não se enche mais, as lágrimas não rolam mais no nosso rosto. Onde nós erramos, o nosso coração se enche com tantas coisas, mas quando nós escutamos sobre um Cristo que morreu por nós, parece que isso não surte mais nenhum efeito no nosso coração. Parece que se tornou uma rotina. Quando nós lemos os evangelhos, nós passamos pela crucificação de Cristo, parece que nada aconteceu, porque nós estamos tão acostumados a ouvir sobre a morte do Filho de Deus, que aquilo não surte mais efeito nenhum no nosso coração. E aí que nós precisamos nos lembrar de onde nós caímos. Nós caímos e precisamos voltar. Lembrar do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quantas vezes por dia você se lembra de quem você era?
Quantas vezes por dia você se lembra do que foi feito por você? Talvez há muito tempo você não pense nisso. Mas essa noite, meu irmão, eu quero trazer algumas recordações a mim e a você. Em primeiro lugar, o homem cai, o homem peca. Com isso, a nossa natureza é inclinada ao pecado. Nós nascemos inclinados ao pecado. E Deus, ainda no Éden, faz a promessa de que um dia alguém viria para redimir toda a humanidade. Mas enquanto isso, Deus entrega a Moisés a lei. A lei que Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz, olha, a lei ela serve como um aio. A lei ela aponta para Cristo. E tudo aquilo que os homens realizavam na lei, apontavam que um dia o Filho de Deus viria. Toda a lei apontava para um Cristo que viria redimir o seu povo. O tempo passa. Os profetas passam e Cristo vem à terra. Ele vem aos seus e os seus o rejeitam. Só que como João escreve, todavia, a todos aqueles que crerem, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Meu irmão, você creu, você pode ser chamado filho de Deus. O seu coração não se enche de alegria ao pensar nisso. Nós somos filhos de Deus. Os seus os rejeitaram, mas todos o que aceitaram, todos os que creram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. E sabe o que é interessante, meu irmão? Porque há um texto que eu amo, em Efésios, no capítulo de número 2. Paulo, ele diz que Cristo nos deu a vida quando nós ainda estávamos mortos nas nossas transgressões e delitos. Nós éramos destinados à ira de Deus. Nós éramos destinados à ira de Deus. Nós andávamos conforme o curso desse mundo. Nós éramos subordinados a este mundo, ao curso desse mundo. Todavia, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor nos amou, nos entregando o seu Filho, e pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. E assim Paulo completa esse texto com Romanos 1:17, o justo viverá pela fé. A fé em Cristo. Nós vivemos pela fé, a fé no nosso Cristo, aquele que veio, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que nos livrou da morte, aquele que nos tirou da subordinação deste mundo, aquele que nos fez filhos de Deus. Aleluia! Filhos de Deus, filhos de Deus. O coração tem que se encher de alegria ao pensar que nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Só que, meu irmão, o Filho de Deus, ele se porta de uma maneira diferenciada. O Filho de Deus, ele age de uma maneira diferenciada. Como João escreve, aquele que diz estar nele deve também andar como ele andou. O Filho de Deus anda como seu Deus. O Filho de Deus se porta como seu Deus. O Filho de Deus faz tudo segundo a vontade do seu Deus. Só que não. Parece que o velho homem todos os dias vem e bate na nossa porta, tentando nos fazer aos moldes antigos, nos fazer retroceder. Mas, meu irmão, quando isso acontece, nós olhamos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé, que se chama Jesus Cristo.
Chega de olhar para o que esse mundo pode nos oferecer. Chega de gastar o nosso tempo com coisas tão banais. Mergulha na palavra de Deus. Se entrega a esse Deus. Se entrega de cabeça à obra do Senhor. Se coloca à disposição daquele que te enviou. Porque, meu irmão, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem te chamou é muito maior do que todos os desejos e vontades que todos os dias batem à nossa porta. Como Paulo escreveu, tudo aquilo que eu achava extraordinário, eu reputei como nada, comparado a tudo aquilo que vem de Cristo. Esse mundo não vale nada comparado com a glória que a nós está preparada. Meu irmão, nós o veremos face a face, meu irmão. Nós o veremos face a face. Chega de trocar tudo isso momentâneo que nós temos aqui. Nós o veremos face a face. Nós o conheceremos face a face. Nós veremos a sua glória. Mas não. Tudo que é momentâneo parece ser mais gostoso. Meu irmão, e as pessoas, elas têm se portado como se não fossem filhas de Deus. Meu irmão, você tem um valor inigualável. E sabe quem diz isso? Pedro. Pedro, escrevendo a sua primeira epístola, ele diz que eu e você valemos o sangue de Cristo. Meu irmão, ninguém mais pode te comprar. O teu preço é impagável. O teu preço é impagável. O teu preço é impagável. Nós valemos o sangue do Filho de Deus. Então que nós possamos viver como tais, nos recordando de tudo aquilo que por nós foi feito. Tudo aquilo que por nós foi feito. Porque como João escreve, Ele nos amou primeiro. Nós o amamos porque primeiramente Ele nos amou. Ele escolheu amar pessoas que não valiam nada. Ele escolheu dar valor a pessoas que não tinham valor algum. Meu irmão, não troque isso por nada. Quando o diabo tentar vir na sua mente e falar para você, olha, você não vale nada, olhe para ele e diga, eu valho o sangue de Cristo. Esse é o meu valor. Esse é o meu valor. Ele nos amou primeiro, quando estávamos mortos, destruídos, acabados. Ele resolveu olhar para nós com misericórdia e tirar-nos da lama e nos limpar, nos lavar e nos chamar de filhos. De filhos. Como Paulo escreve em Romanos 5, no versículo 8: este é o amor de Deus, dar o seu Filho a nós, quando ainda éramos pecadores. Dar o seu Filho quando ainda éramos pecadores. Como João escreve, o amor se manifesta dessa forma, quando Deus entrega o seu Filho como propiciação dos pecados de todo o mundo. Pecados de todo mundo. E sabe, meu irmão, há um texto em Jeremias, no capítulo 31, que eu queria ler com você. Vá comigo lá em Jeremias. Hoje é noite de recordação, meu irmão. Hoje é noite de recordação. Hoje é noite de recordação. Jeremias 31, 3. Abra comigo. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei. Por isso,
com benignidade eu te atraí. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite, meu irmão? Sabe o que Ele está dizendo para você? Olha, meu filho, eu te amei com um amor eterno que homem nenhum consegue compreender. Eu te atraí, porque para mim você é valioso. Eu te atraí, e todos os dias Ele tem que nos atrair, meu irmão. Porque a partir do momento que esse amor não nos atrai mais, nós precisamos rever o nosso conceito e perceber que estamos andando em um caminho errado. Sabe, meu irmão, quando esse amor deixa de nos atrair, algo está muito errado dentro do nosso ser. Algo está muito errado. Mas sabe, essa noite Deus olha para nós. Ele diz, olha, está me esquecendo? Não tem problema. Recorte-se daquilo que João escreveu. Filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Meu irmão, quando tudo parecer que está perdido, lembre-se que você tem Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Sabe por quê? Como ele diz a Israel em Isaías 43, eu apago cada uma das tuas transgressões e delas não me lembro mais. Eu apago cada uma das transgressões do meu povo e eu não me lembro mais de nenhuma delas. Sabe por quê, meu irmão? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele é misericordioso e nenhuma misericórdia do mundo se iguala à misericórdia do nosso Deus. Nenhuma misericórdia. Nenhuma misericórdia. É como Paulo escreveu lá em Colossenses. A cédula com todas as nossas dívidas, ela foi presa com Cristo lá no madeiro. Ela foi presa com Cristo no madeiro, portanto, assim como também Paulo escreve em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A pergunta que eu tenho para você, você está em Cristo? A pergunta que eu tenho para mim é, eu estou em Cristo? Se a resposta for sim, nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. A dívida foi paga, foi presa no madeiro e nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. E meu irmão, quando nós entendemos isso, aí nós entendemos o porquê de Paulo olhar e dizer que o amor de Cristo o constrangia. Não tem como. Sabe por quê, meu irmão? Você já percebeu que, como a gente fica sem graça quando alguém resolve fazer o bem para a gente e talvez a gente não tenha feito uma coisa tão boa para aquela pessoa? Você não fica meio assim de receber o que aquela pessoa está te oferecendo? Era isso que Paulo estava dizendo, olha, eu não merecia, e é por isso que esse amor me constrange, porque não há como entender o porquê um Deus tão puro, tão santo, resolveu amar um homem pecador como eu. Pecador que eu sou dos piores. Mas Ele nos amou, Ele nos amou, Ele te amou. E essa noite Ele quer trazer à tua memória isso. Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou, Ele te amou. Ele te amou quando ninguém dava mais nada por você. Ele te amou quando você não valia mais nada. Ele me amou quando eu não valia mais nada. Ele me amou. Chega de nós vivermos como pessoas mal amadas. Ele nos amou.
Foi Ele. E por mais que nós tentemos entender, não há como, porque a nossa mente não consegue compreender como um Deus tão santo, tão puro, tão imaculado, consegue amar um pecador como eu, dos quais eu sou o pior. Porque, meu irmão, não há como nós fingirmos. João, ele escreve, olha, aquele que diz que não tem pecado, acabou de mentir. Porque não há um homem que não tenha pecado. Não há. Só que por mais que nós tenhamos essa inclinação, no final de toda a listinha de pecado, está escrito: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E sabe, meu irmão, sabe por que o texto que eu quis ler, volta lá em Lucas 23, no versículo 13, na verdade, 17, olha só comigo. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Próximo. Mas todos clamaram, dizendo: fora com este, e solta-nos quem? Barrabás. Solta-nos quem? Barrabás. Meu irmão, no momento em que Barrabás foi solto, sabe quem também estava sendo solto? Eu e você. No momento em que o povo clamava pela soltura de Barrabás, o plano de salvação estava estampado. O Filho de Deus sendo entregue por um assassino que havia praticado uma rebelião. O Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mácula, sem sujeira, se coloca no lugar de um assassino. Neste momento está estampado o plano de salvação. Sabe, meu irmão, era eu o condenado. Era você o condenado. Aquela cruz, ela foi feita para mim e para você. Sabe, quando nós ouvimos algo desse tipo, o nosso coração ele tem que transbordar de alegria. As lágrimas elas têm que rolar no nosso rosto de alegria por saber que um dia nós estávamos condenados, como este homem. Mas aprouve o Pai moer o Filho em meu favor e em teu favor. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Meu irmão, seu coração não se enche de alegria em pensar que o castigo que nos traz a paz estava sobre alguém inocente. Era eu, era você, os condenados éramos nós, mas Deus chegou e olhou e falou: quanto que está a dívida? Então prepara o recibo, porque eu vou levar. Está pago! Está pago! Eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. E o meu Salvador me traz esperança. O meu Salvador me traz esperança. O meu Salvador me traz esperança. O meu Salvador me traz esperança.
Cada um dos açoites que ele tomou eram meus, eram teus. Cada cuspe em sua face eram meus e eram teus. Cada bofetada em seu rosto eram minhas, eram tuas. Mas Ele nos amou. Ele nos amou, e não há como não se curvar perante esse amor. Que amor é esse, meu irmão? Que amor é esse? É incalculável. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor. Sabe por quê, meu irmão? Vá comigo em João. No capítulo de número 19. Eu falei para você que essa noite era noite de recordação. Então chegou a hora de se recordar de tudo que Ele fez por você. João 19. Então, por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo. Ele foi o quê? Açoitado. Diga comigo, ele foi açoitado. Ele foi açoitado. E quando nós olhamos o versículo 17, vai lá no versículo 17 agora. João 19, 17. Depois de ser açoitado, meu irmão, em um momento em que talvez as suas pernas já não conseguiam carregar o corpo, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a sua cruz. Ele próprio fez o quê? Carregou a sua cruz. Depois disso tudo, ele ainda foi envergonhado de forma em que as pessoas olhavam e diziam: tu não és o Filho de Deus? Desce dessa cruz. E a pior parte, meu irmão, você já sentiu sede? Quem aqui já sentiu sede? Você já sentiu sede? Sabe qual foi um dos momentos mais perturbadores da internação do meu avô? Um momento em que ele olhava no nosso rosto e dizia que estava com sede, mas nós não podíamos dar água para ele, por causa de uma traqueostomia. Sede. Enquanto Jesus morria, ele sentia sede. E ninguém o entregou água. Só que sabe, meu irmão, no último suspiro, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Está consumado. O véu do templo se rasga. E agora nós, que estávamos separados, condenados, passamos a ter livre acesso ao Pai. Quando você lê um texto como esse, e você lê o está consumado, recorde-se de que este foi o momento em que tudo aquilo que nos condenava não nos condenou mais.
está consumado, sabe por quê? Porque agora o sacrifício foi feito de uma vez por todas. E todos aqueles que se achegarem a Ele terão a qualidade de filhos. Filhos. As pessoas aí fora pregam salvações que não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. Há um só caminho, há uma só verdade, há uma só vida, e o seu nome é Jesus. Jesus. Ninguém mais pode salvar um pecador. Somente Jesus. E sabe, ao pensar sobre isso, a gente já sente no nosso coração alegria em saber que nós fomos salvos. Só que Deus, Ele resolve nos entregar muito mais. Sabe o que Ele resolve nos entregar? Olha só. No primeiro dia da semana, capítulo 20, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Pois ainda não tinham compreendido a escritura, de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à estrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira, outro aos pés. Então lhe perguntou: mulher, por que choras? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo-se ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste-o daqui, dize-me onde puseste, e eu levarei. Meu irmão, olha só. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, olhou e disse: Rabone. Meu irmão, se ele tivesse apenas morrido, já teria bastado, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Paulo, falando sobre isso, ele diz: olha, se Jesus não ressuscitou, em vão é a vossa esperança. Ele disse isso porque em Corinto se começou a levantar uma tese que Cristo não havia ressuscitado. Só que o povo diz: olha, se realmente vocês creem nisso, que ele não ressuscitou, em vão é a vossa fé. Ou seja, ele ressuscitou e nós seremos ressuscitados. Nós seremos ressuscitados. E sabe, meu irmão, sabe por que tudo isso foi possível? Sabe por que tudo isso foi possível? Paulo, ele explica por que tudo isso foi possível. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, sendo fiel até a morte, e morte de cruz. E por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus Cristo se dobre em todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse sentimento fez com que tudo isso fosse possível. Sabe, meu irmão, talvez você olhe para mim essa noite e diga: beleza. Todos os dias eu me recordo de tudo isso que você falou. Ok? Ou talvez você olhe para mim e diga: olha, eu até me recordo. Só que se tornou uma coisa tão normal para mim. Ou talvez você olhe para mim e diga: não, eu não me recordo. Meu irmão, a Bíblia não diz isso. Mas isso é uma convicção minha. Enquanto Cristo estava sendo imolado na cruz, Ele se lembrou de mim. Você não precisa acreditar nisso. Você não precisa, isso é uma convicção minha. Mas o meu Redentor pensou em mim enquanto Ele era imolado naquele Calvário. Pense nisso, meu irmão. Isso não é qualquer mensagem. Isso é a mensagem central de toda Escritura. E assim, estamos nós aqui. Porque um dia o pai resolveu imolar o filho. E o filho aceitou se entregar. Não se esquece disso não, meu irmão. Sabe, quando o sentimento de esquecimento vier na tua cabeça, tente se lembrar de cada açoite que ele recebeu por você. Tente se lembrar de cada bofetada que ele recebeu por você. Tente se lembrar da humilhação que é uma cuspida em seu rosto. Tente se lembrar que no momento em que o seu corpo já não conseguia mais carregar o peso do próprio corpo, ele teve que carregar o madeiro. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Se coloque de pé nesse momento. Irmão, noite de recordação, meu. Feche os seus olhos nesse momento. Comece a pensar em todo o sacrifício que Ele fez por você. Pense nisso. Pense nisso. Peça para Ele: Senhor, quebranta o meu coração. Senhor, eu quero que o meu coração ele se encha de alegria em lembrar que o Senhor fez tudo isso por mim. Comece a pensar nisso. Enquanto nós vamos cantar essa canção, Carol, enquanto nós vamos cantar essa canção, eu quero que você pense em tudo que Ele fez por você. Se necessário for, fale com Ele e diga: Senhor, olha, realmente, eu não tenho mais me lembrado do Teu sacrifício, mas a partir de hoje, todos os dias ao acordar, eu quero me recordar de tudo que foi feito por mim no Calvário. Porque esse é o centro do Evangelho. Vamos adorar ao Senhor nesse momento. Comece a falar com Ele. Se você sabe, cante assim. O universo chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou.
pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? Meu rei ressuscitou, e ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro. Cante isso, meu irmão. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele ressuscitou, ressuscitou. Pra sempre agora é pra sempre. Ele morreu por você, meu irmão. Pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Senhor, eu preguei a tua palavra. Eu falei tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que nós nos esquecemos do teu sacrifício. Senhor, nos perdoa por todas as vezes que isso se tornou uma coisa corriqueira e que não enche mais o nosso coração. Mas, Pai, essa noite traz à memória aquilo que nos traz esperança. E a tua morte nos trouxe esperança. A tua morte nos livrou da ira de Deus e nos fez filhos. Que toda manhã eu e o meu irmão possamos nos lembrar de tudo isso que foi feito, e que o teu nome seja glorificado e exaltado de uma maneira extraordinária. Nós te louvamos, nós te exaltamos e nós te bendizemos em nome de Jesus. Meu irmão, erga a tua mão para o céu. Vamos fazer a nossa grande proclamação. Você pode fazer isso comigo? Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos, que os que estão nos céus, na terra
e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmão, agora puxa o ar. Cerra o teu punho. E com toda a força que a morte do Cordeiro te deu, diga: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Pode ser mais forte. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aplauda o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Graças a Deus. Senta um pouquinho, meu irmão.